Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos. Mais uma vez podendo adorar o santo nome do Senhor. Com mais uma igreja que vai morar no céu. Você trouxe a sua Bíblia, abra ela no livro do Gênesis. O capítulo se encontra no capítulo de número 17. Gênesis, capítulo de número 17. Glória a Deus. Enquanto você procura e acha, eu quero louvar a Deus por esta oportunidade, pela vida do pastor Israel, que nos permite estar aqui. A vida do irmão Luan também, que Deus abençoe grandemente a sua vida. A minha gratidão se externa a todos os obreiros que nos ladeiam esta noite. Que Deus abençoe a vida de cada um. Gênesis capítulo de número 17. O versículo é o de número 3 e o de número 4. Você achou? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Escrito está: Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo é, e serás o pai de uma multidão de nações. Você pode se assentar, dando glória a Deus e curvar a sua cabeça. Eu quero fazer uma oração bem breve, bem rápido. Curva a sua cabeça. Pai, graças te damos esta noite, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para todo sempre. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade aqui de adorá-lo neste culto. Mas uma coisa eu te peço, ó Deus: Deus me livre de ter um culto frio. Deus me livre de cultuar um culto gelado. Deus me livre de me acostumar a vir e a entrar aqui todo domingo. Deus me livre de adorar de qualquer jeito. Deus me livre de me entregar de qualquer jeito. Deus me livre de pregar de qualquer jeito. Deus me livre de louvar de qualquer jeito. Deus me livre, ó Pai, de me acostumar com esta glória. A minha oração, ó Deus, é que o Senhor possa falar com alguém aqui nesta casa. E que ainda que não seja muitos, por favor, fale comigo, porque eu também sou necessitado da Tua palavra. Nós te pedimos, ó Deus, e desde já te agradecemos. Tem misericórdia de nós. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, esse texto a qual acabamos de fazer menção, ele é bastante conhecido de todos nós por ser um texto bastante conhecido. Ele já foi bastante lido e, como aqui tem muitos pregadores, obreiros, com certeza ele já foi pregado alguma vez acerca de Abraão. Quando nós falamos de Abraão, nós lembramos que Abraão é um personagem, um dos maiores personagens veterotestamentário. Alguns títulos permeiam a sua vida, entre eles pai da fé, amigo de Deus, patriarca, precursor e a cabeça pensante de uma futura nação. É sobre Abraão que permeia uma das suas maiores promessas, que é: benditas serão todas as famílias da terra. A história de Abraão é uma história real, e por ser uma história real, nós nos identificamos com ele, pelo fato de que, ainda que ele tenha sido escolhido, ele tem os seus defeitos por ser humano, assim como todos os profetas, assim como todos os homens de Deus que foram escolhidos na Bíblia Sagrada, teve os seus defeitos. Você está aqui, diga amém. Amém. Abraão está vivendo uma época que nós chamamos dentro da história de Mesopotâmia Antiga, o que mais para frente vamos entender como a Babilônia Antiga. É dentro da Mesopotâmia Antiga que eles têm o costume de adorar não só um, não só dois, mas vários deuses, cada deus comparado e tampando a sua necessidade. Alguns historiadores começam a dizer que dentro da Mesopotâmia Antiga existem exatamente 500 deuses, 500 entidades, cada um para saciar a sua necessidade. Então, apenas de que a gente entenda o que é que está sendo pregado aqui. Então, vamos lá. Então, como é que funciona? Os 500 deuses, as 500 entidades, cada um para tampar a sua necessidade. Se eu tenho fome na Mesopotâmia Antiga, pode ficar em paz, que lá vai ter um Deus que sacia a fome. Se eu tenho sede, pode ficar em paz, que dentro da Mesopotâmia Antiga vai ter um Deus que sacia a sede. Se eu tenho a necessidade de ter um relacionamento, uma relação com alguém, fica em paz, lá também vai ter o Deus do amor. Se eu tenho a necessidade de chover dentro da minha terra, fica em paz,
paz, lá também vai ter a entidade e o Deus, para que chova sobre a terra. Comparado dentro desse contexto e dentro dessa terra, desse ambiente, aonde necessita de 500 deuses para tampar as suas 500, os seus 500 necessidades, vai aparecer um Deus que é diferente e se apresenta a Abraão no capítulo 12 do livro de Gênesis. Eu estou acelerando porque o tempo é curto, mas eu quero que vocês compreendam o que está sendo pregado. É dentro do capítulo 12 de Gênesis que Deus chama Abraão pelo nome. É dentro do capítulo 12 de Gênesis que Deus chama Abraão pelo nome. Capítulo 12, versículo 1. Ora, e disse Deus a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para onde eu te ordenar, porque de ti sairá uma grande nação. O que Deus está querendo com Abrão, e o que ele está falando é muito simples. Ele está dando uma ordem, uma direção e uma promessa. Vamos lá, somente para você lembrar da mensagem e esquecer do pregador, olhe para alguém e diga: ordem, direção e promessa. Deus está dando 3 coisas a Abraão: ordem, direção e promessa. Ordem, direção e promessa. Eu gosto da maneira que Deus chama a Abraão, porque Deus tem a necessidade de chamar a Abraão de um jeito totalmente diferente. Pensa comigo, Abraão está vivendo em um ambiente que tem 500 entidades. Abraão está vivendo num ambiente que tem 500 deuses. E imagine comigo, uma prateleira dentro do seu quarto, uma prateleira dentro de sua casa, aonde na prateleira de Abraão tem 500 deuses, tem 500 entidades. Alguém bate na porta de Abraão e diz: Abraão, hoje a minha necessidade é a fome. Abraão olha para a prateleira e diz: fica em paz, porque dentro da minha prateleira eu vou arrumar um Deus que necessita, que tampa a necessidade da sua fome. Mas eu gosto da maneira em que Deus se apresenta a Abraão, porque é diferente. Deus se apresenta a Abraão com a voz. Deus se apresenta com Abraão com a voz. E por que é que Deus se apresenta a Abraão com uma voz? Porque as 500 entidades, os 500 deuses já foram apresentados de forma corpórea, de forma física, uns feitos de prata, uns feitos de ouro, outros feitos de pedra, outros feitos até mesmo de madeira. Mas Deus olha para Abraão e diz: Abraão, eu não irei me apresentar como madeira, eu não irei me apresentar como pedra, eu não irei me apresentar como ouro, eu não irei me apresentar como prata. E por quê? Que Deus não vai se apresentar de forma palpável? Por quê? Que Deus não vai se apresentar de forma física? É muito claro, porque Deus não quer se encaixar na prateleira de Abraão. Porque se Deus se apresenta de forma palpável, porque se Deus se apresenta de forma corpórea, porque se Deus se apresenta de forma física, Abraão pega esse Deus e coloca na prateleira dele. Logo não é 500, logo seria 501. Mas eu gosto da maneira em que Deus se apresenta a Abraão. Parece que eu vejo Deus do seu trono dizendo: Abraão, eu não irei me apresentar de forma corpórea, porque se eu me apresentar de forma corpórea, eu só sou mais um. Mas eu quero mostrar para você que eu não sou só mais um. Eu me lembro do dia em que Deus se apresentou ao nosso irmão Moisés. Quando Moisés está subindo um monte, ele retira a sandália dos seus pés e ele pergunta: mas Deus, eu preciso saber o seu nome, porque todos os deuses aqui têm um nome específico para cada poder específico. Então me fala, qual é o seu nome? Ele diz: no meu RG não tem nome registrado, mas eu vou te contar como é que eu me chamo. Como é? Eu sou o que sou. Eu gosto dessa maneira em que Deus se apresenta a Moisés dizendo que ele é o que ele é, porque dentro da expressão original ele usa um tempo passado com um tempo presente, dizendo: eu sou o que serei. Deus está dizendo a Moisés dessa seguinte maneira: se você precisa de 500 deuses para tapar a sua necessidade, fica em paz. Eu sou o que você precisa ontem, eu sou o que você precisa hoje, e eu também sou o que você precisa amanhã. Deus está dizendo a Abraão, vamos lá Gustavo, prega comigo. Deus está dizendo a Abraão: fica em paz, Abraão. Eu sei que você tem família, eu sei que você tem fazenda, eu sei que você tem dinheiro, mas dentro de tudo que Abraão tem tudo menos o
que queria um filho, mas parece que eu vejo Deus bradando do trono e dizendo: Abraão, hoje é a noite que a minha voz vai atravessar a eternidade. Hoje é a noite que eu, sentado no trono, vou gritar teu nome. A minha voz vai atravessar a eternidade. Vai passar do tempo Cronos e o Kairos. Vai descer no Jardim América 2 e eu vou gritar teu nome hoje. Porque se alguém entrou aqui dizendo: faz tempo que eu não escuto a tua voz, faz tempo que eu não escuto o Senhor falando o meu nome, mas fica em paz. Hoje é a noite que Deus já desceu aqui nessa igreja para gritar o teu nome e dizer: eu te escolhi, te dei uma ordem, te dei uma direção e te dei uma promessa. Abraão gritou e disse: mas Deus, eu não tenho o que queria, não moro na casa que queria, não durmo na cama que queria, não estudo no lugar que queria, não tenho a família que queria, não tenho tô sentindo graça de Deus aqui, não tenho dinheiro que queria. Mas Deus olhou para Abraão e disse: fique em paz, tu pode não ter o que queria, mas pelo menos você tem a voz de Deus. Posso não ter o que queria, mas eu tenho a voz de Deus. Procure a mão de alguém, por favor. Procure a mão de alguém. A gente aqui tá, todo mundo tá cultuando com gente. Ninguém aqui é robô. Procure a mão de alguém e diga: posso não ter o que queria. Vamos lá, vamos querer falar. Diga: posso não ter o que queria, mas pelo menos eu tenho a voz. Pelo menos eu tenho a voz de Deus. É doideira o ato de fé de Abraão, querer ouvir uma voz que nunca ouviu, servir um Deus que nunca viu, ir a um lugar que nunca foi. Mas essa é a loucura da fé, é a loucura da mensagem, é a loucura de ouvir a voz de Deus, é a loucura da palavra, é a loucura do louvor. Por muitas das vezes alguém vai olhar para você e vai dizer: isso tudo é doideira, isso tudo é loucura. É loucura sair da tua casa e vir num domingo adorar a Deus, tendo poder estar dormindo, podendo estar em casa, dentro do seu conforto. Alguém vai dizer a você e vai falar: larga esse negócio de igreja, esse negócio é doideira. Alguém vai olhar para a liderança e vai dizer: larga esse negócio de liderar, está acabando com a tua mentalidade. Pode até ser verdade, mas esses que julgam, esses que não dão crédito, infelizmente não ouviram a voz que eu ouvo. Esses não ouviram a voz que eu ouvi. É doideira para alguém que está do lado de fora, mas eu nasci para ouvir e viver as loucuras de Deus. Eu não entendo como é que 50 anos atrás câncer era expelido, tumores eram vomitados, pessoas eram curadas, demônios eram expulsos, e parece que ao decorrer do tempo, alguém ser curado de um câncer virou doideira. Parece que ao decorrer do tempo, um câncer ser vomitado virou loucura. Parece que ao decorrer do tempo, o útero de gente ser curado, ser revirado para o lugar certo, virou maluquice. Mas as loucuras de Deus permeiam ainda sobre essa casa. Mas as doideiras de Deus ainda passeiam nessa igreja. Eu estou sentindo graça para pregar, e eu vou pregar para o levante as duas mãos. As duas, brincar, a gente brinca lá fora, isso aqui é sério. Levante as duas mãos. Deus está dizendo: eu ainda curo, eu ainda batizo, eu ainda renovo, eu ainda tiro câncer, eu ainda curo útero, eu ainda faço estéreo ser mãe. Chama Calamaraia. Achou você
que eu mudei. Quem mudou foi você. A minha essência continua a mesma. Segure a mão de alguém. Segure a mão de alguém. Segure a mão de alguém e diga: não perca tempo. Deus pode te curar ainda hoje. Oh Jesus, que graça é essa? Diga: não perca tempo. Jesus pode te batizar ainda hoje. Jesus pode te renovar ainda hoje. Você tem liberdade para adorar. Eu tenho alergia de culto frio. Eu tenho coceira de culto gelado. Você está no ambiente. Aqui não está o presidente. Aqui não tem o vereador. Aqui não tem governador. Quem está presente nessa casa é o Senhor dos Exércitos. E Ele cura. Ele cura. Ele cura. Ele cura. Ele cura. Eu não irei me apresentar de forma corpórea, eu já encerro. Eu não irei me apresentar de forma palpável. Hoje você vai ouvir a minha voz. O doido é aqueles que não conseguiram também ouvir a voz. É doideira ver esse povo marchando. É doideira ver esse povo falando uma língua doida. É doideira ver esse povo profetizando. É doideira ver esse povo sendo arrebatado. É doideira, é maluquice. É doideira para alguém que não teve a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Mas prega a Deus na minha boca alguém. Se até o dia de hoje tu não teve a oportunidade de ouvir a voz de Deus, hoje Ele entra nos teus tímpanos, limpa a sujeira do teu ouvido e Ele está bradando o teu nome nessa casa. Você pode adorar a Deus por esses minutos que me restam. Eu ouvir a voz de Deus. Aqueles que ouviram a voz de Deus vão fazer coisas ilógicas mesmo. Vão fazer coisas irracionais mesmo. É doideira. É por isso que tem gente que não entende. Como é que a gente assina papel sem ter dinheiro? Como é que a gente marca a data sem saber se vai estar? Como é que a gente faz essas doideiras todas? Marca casamento sem saber se vai ter dinheiro para pagar. Assina casa sem saber se vai ter dinheiro para pagar a casa. Como é que acontece essas doideiras? Isso se chama fé. Isso se chama aqueles que ouviram a voz de Deus. E talvez eu esteja pregando alguém aqui que ainda só não ativou a fé, que ainda só não foi habilitado a ouvir a voz de Deus. Mas hoje Deus diz a esta igreja: eu te habilito. Eu habilito essa casa a ouvir a voz de Deus. Jeová está aqui dentro. Jeová está aqui dentro. Ele não precisa de nenhum artifício. Ninguém precisa forçar nada aqui. Jeová está aqui dentro e Ele opera quando quer, cura quando quer. Ele é médico dos médicos e não foi ensinado nada. Não precisou de faculdade. Não, e para operar não precisa. Remandou revasséria. Jominacala mandou remassuri bidaramahaya. E para operar, gente, aqui
Fica em paz que tu não vai precisar ir pro médico. O Senhor me habilita a falar alguém aqui. Por esses dias tu vai ir no médico e o doutor vai falar: que doideira é essa? O que tinha no corpo não tem mais. O Deus que eu prego ainda cura. O Deus que eu prego ainda cura. O Deus que eu prego tá tocando no útero, tá tocando na veia, tá tocando no sangue, tá tocando no pulmão, tá tocando nas veias respiratórias, tá tocando no cérebro, tá tocando no corpo. Olha como ele cura, olha como ele entra em útero de gente estéril. O inferno olhou para os obreiros dessa casa e disse: eu vou matar ele, eu vou matar ela, mas só para contrariar o inferno. Assim diz o Senhor: estou acrescentando os dias da tua vida. Erimina cancho, remancho, erimina calamaço, rebaixé, reminanjo, quebro, rebaçu, dorimina calamando, rebacer, minore, rema, dorimeu, rebacer, jomi cancho, cante, remandere, rebacer, jomando, remando, remananjo, quemana, rebaia, remindoro, remanjo, quemio, rebacer, remino, remonte, rebranda, rebacer. Deus entrou com bisturi aqui dentro. A juventude me perdoa, mas hoje Deus tem um mistério com algumas irmãs aqui. Terimi calamanjo remasso, remio calamando remar, teribidara canjo, remindosa terama, jomina canjo, canto, quebra to, comando remando reminara baixê, remando remaia show, rema. Aproveita esse culto. Se o teu sonho era gerar, peça a Deus que Ele vai abrir tua amada. A perna, a coxa, o estômago, a cabeça, os ouvidos, a visão. Receba cura de Deus agora. Aqui. Eu acelero um pouco no texto a fim de terminar. Eu gosto de como Deus chama Abrão, porque Deus chama Abrão e a gente dá o intuito de que Deus está do lado de fora, chamando Abraão para sair. Sai para ouvir, sai para ouvir, sai para ouvir. Aí Deus firma um concerto com Abrão. Deus firma um concerto com Abrão. Qual é? Abrão, faz o seguinte: todos os filhos que começarem a nascer, vocês vão pegar o órgão do menino e cortar o excesso de carne. Isso se chama circuncisão. E esse é o meu concerto. Parece que Deus pisou na tenda do lado de fora de Abrão e disse: Abrão, tu não está cansado de ouvir promessa, não? Tu não está cansado de ouvir promessa, não? Só ouvir, só ouvir. Faz o seguinte: tira o excesso da carne. Porque quando você cortar o excesso da carne, eu não vou te pedir para sair, eu mesmo vou entrar na tua tenda. Então ele está dizendo: sai para ouvir.
Sai para ouvir. Abraão, que não é bobo nem nada, se é o excesso de carne que me atrapalha viver a promessa, eu vou retirar. Abraão tira o excesso de carne. E quando Abraão tira o excesso da carne, Deus dá um chute na tenda e entra com tudo, dizendo: agora eu não vou precisar te chamar para sair. Agora eu mesmo que vou entrar na tua tenda. Porque com excesso de carne eu não entro. Porque Deus não entra na casa de carnudo. Porque não tem promessa para cá. A palavra é pesada, mas você pode dar glória a Deus ainda. Para quem é carnudo, Deus não tem promessa. Para quem é carnudo, só ouve mesmo. Para quem é carnudo, vai ficar só ouvindo, mas não vai viver. Mas assim diz o Senhor: se você decidir plantar santidade em 2025, fica em paz. Em 2026, você vai viver a totalidade da promessa. Fica em paz. Carnudo agora não dá glória. Carnudo agora cruza os braços. Eu já te vi. Eu já vi você. Você que fica metendo a mão na tua namorada, fazendo o que não era para fazer. Fica em paz. Enquanto tu não decidir plantar santidade em 2025, você não vai viver a totalidade da promessa de Deus em 2020. Deus entra na tenda. Deus entra na tenda e começa a falar a promessa. Eu já encerro, eu prometo, pastor, já encerro. Deus dá uma promessa. E ele começa a dizer: é o seguinte, Abraão, Sarai vai ter um filho, e o nome dele vai se chamar Isaac. Qual é? Por que o significado do nome Isaac? Isaac é sorriso, alegria, felicidade. Por dois motivos. O primeiro porque Sara está rachando o bico do lado de fora da porta da tenda, rindo porque não acredita na promessa de Deus. Segundo motivo, Deus está dizendo: se a igreja da De Belém América 2 decidir plantar santidade esse ano, fica em paz. Em 2026 essa igreja vai viver a totalidade da promessa de Deus. Por muito tempo, nós chamamos o nascimento de Isaac de impossível. Porque Sara já é estéril, não pode ter filho. E agora, para completar, Sara é idosa, avançada em idade. Então, se fosse na esterilidade, era só impossível. Só que aumentou mais um pouco. Sara não é só estéril, agora ela é avançada de idade. Então Deus está dizendo: Sara, só porque tu riu, eu vou esperar tu passar a idade. Nem com 18, nem com 19, nem com 20, nem com 30, nem com 40, nem com 50. Por quê? Porque o estado da impossibilidade já passou faz tempo. Então, Sara ter um filho não é impossível. Piorou. Sara ter um filho é um absurdo. Sara ter um filho agora não é mais impossível. Sara ter um filho é absurdo. Parece que eu vejo Deus olhando para Sarai e falando assim: Sara, a partir de hoje, o nascimento do teu Isaac não será só mais impossível. A partir de hoje, o nascimento do teu Isaac será um absurdo. Deus está dizendo: se esta igreja decidiu plantar santidade em 2025, fica em paz. O nascimento de Isaac vai estar marcado em 2026 e vocês não vão viver mais o impossível. Vocês vão levante a mão. Vocês viverão os absurdos de Deus. Parece doideira, mas os absurdos de Deus vai entrar na tua casa. Os absurdos de Deus vai entrar na tua família. Os absurdos de Deus vai confundir o inimigo. Os absurdos de Deus vai confundir a tua casa, vai confundir a medicina, vai confundir os teus amigos. Essa igreja viverá os absurdos de Deus. Absurdos de Deus nas irmãs,
absurdos de Deus nos irmãos, absurdos de Deus na juventude, absurdos de Deus nos obreiros, absurdos de Deus nessa casa, absurdos de Deus na cidade. Chega de viver normal. Chega de viver normal. Chega de se acostumar com um culto frio. Chega de se acostumar com um culto que o céu está fechado. Isso é maluquice. Chega de se acostumar a não sentir nada de Deus. Chega de se acostumar. Chega de se acostumar. Chega de se acostumar com o natural. Chega de se acostumar com o normal. Meu irmão, eu sou crente. E quem é crente não vive pelo natural. Quem é crente não vive pelo natural. Vive pelos absurdos de Deus mesmo. Eu vou viver as loucuras de Deus. Essa casa vai viver as loucuras de Deus. Pode ter a certeza que depois de hoje os cultos serão diferentes. Mandou remachera, mandou remaia. Jomina cala, mandou revasse. Derimina cala, manchou ramancheri, mina ramaia. Procure alguém. E olhe na bolota do olho dele, eu já encerro. Na bolota do olho dele, diga chega. Que é isso, só os jovens falou. Diga chega de viver o cotidiano. Chega de viver o natural. A partir de hoje, essa igreja, você e eu viveremos os absurdos de Deus. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Se colocar aos seus pés, por favor, por gentileza. Talvez eu preguei a alguém aqui essa noite que um dia ouviu a voz de Deus, mas teve medo de seguir a voz. Eu preguei a alguém aqui essa noite que até ouviu, mas teve medo de ir, teve medo de seguir a ordem, teve medo de seguir a direção e teve medo de viver a promessa. Oh, glória a Deus. Mas eu quero fazer um convite a você que ouviu a voz, mas não teve coragem de seguir. Se você quer viver as promessas de Deus, os absurdos de Deus, as loucuras de Deus, eu te convido aqui na frente a se reconciliar ou aceitar esse Jesus aqui esta noite. Onde está a primeira pessoa que quer se decidir em Jesus Cristo? Se por algum acaso você estiver ao lado de alguém, você quer de oração, ore. Você quer de intercessão, interceda, por favor. Porque Deus falou comigo, tem, ore por favor. Você que é de oração, ore, de intercessão, interceda, por gentileza. Você que quer reconciliar com Jesus Cristo, você que quer aceitar Jesus Cristo só como seu único e suficiente Salvador, se você estiver ao lado de alguém, ore por ele, ora por ela. Eu quero fazer um convite a você. Onde está a primeira pessoa? Onde está a primeira pessoa? Onde está a primeira pessoa? Onde está? Eu olhei para você, tu olhou para baixo. Onde está a primeira pessoa? Onde está a primeira pessoa que queira se reconciliar com Jesus Cristo esta noite? Onde está a primeira pessoa? Oh, glória a Deus. Glória. 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 Aqui dentro desta casa. Eu
quero orar com vocês de forma bem rápida, bem breve. Curva a sua cabeça, Pai. Graças te damos esta noite, ó Deus, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para todo sempre. Eu quero te agradecer, ó Deus, pela oportunidade que nos foi dada aqui e pelos teus filhos, teus servos que ainda que escutaram, que ainda, ó Deus, que temeram vir aqui na frente, ó Pai. A minha oração, ó Deus, é que o Senhor possa conceder outra oportunidade, a saber que até depois desse culto, ao findar desse culto, o Senhor ainda pode mover o coração dos teus servos. Deus, que o Senhor possa continuar abençoando esta casa e esta igreja pelo poder do teu nome, ó Pai. Que o Senhor possa continuar derramando a tua glória no meio da juventude, no meio das irmãs, dos irmãos, dos obreiros desta igreja. Que esta igreja, ó Deus, possa receber, ó Deus, mais do Senhor. Que essa igreja possa viver as loucuras de Deus, os absurdos de Deus. Pessoas possam ser curadas, renovadas, transformadas, batizadas, restauradas, e que a vida deles possam mudar por completo. Ó Deus, talvez para alguém não faça sentido essa palavra, mas eu tenho certeza, ó Deus, que depois de hoje essa casa não será a mesma, as irmãs não serão as mesmas, os obreiros não serão os mesmos, a juventude não serão os mesmos, ó Pai. Que o Senhor possa ungir a mão desses jovens, aonde eles colocarem as suas mãos, demônios possam ser expulsos, pessoas possam ser curadas, pessoas possam ser batizadas, e que o teu poder possa fluir aqui dentro dessa casa. Que o Senhor possa curar quem necessita de cura. Deus, que o Senhor possa renovar quem precisa de renovo. Que o Senhor que o Senhor possa entrar no corpo. Ah, Jesus, essa igreja será testemunha. Ah, como eu vejo, Jesus, a esterilidade pegando as tuas malas e batendo em retirada dessa igreja. Ah, como eu vejo, ó Deus, a doença. Ah, como eu vejo, Jesus, o câncer. O câncer ia entrar no e até por esses dias ia ter um pedido de oração aqui, porque uma irmã ia ser acometida de câncer de mama. Mas eu te dou uma ordem agora: pegue a tua bagagem e saia dessa casa agora. Mandou remaraxé, orimina canto te mandou remaxé, orimina calamanchó, era manchó remar. Saia do meio, remonder remaxé. Saia do meio dele, eu tô numa guerra aqui. Eu tô numa guerra aqui, remaxé. Saia do meio dessa juventude agora. Saia do meio dessa juventude agora. Eu já encerro, mas eu preciso ser sensível à voz de Deus. Algum obreiro, por favor, em direção ao Luan. Algum obreiro, corre em direção ao Luan agora, por favor. Por gentileza, por favor, por favor. Algum obreiro, por favor, em direção ao Luan agora. Remaraxé. Porque o diabo, o diabo ia envergonhar a casa dele. Remaia. O diabo ia envergonhar a vida dele, ia envergonhar o ministério. A raiva do diabo é que ele queria esvaziar essa juventude. Uns iam desviar, outros iam dizer que não iam ter mais tempo para cultuar. O diabo ia ir no teu ouvido e ia dizer: eu não falei que na tua gestão não ia crescer. Eu não falei que na tua gestão a juventude ia diminuir. Mas o inferno vai ter que ficar endemoniado, porque vai ver,
juventude sairão esposas de pastores, sairão obreiros, pregadores, pastores locais, pastores setoriais. A igreja levante a mão em direção à juventude. A igreja estenda a mão. Pastor, me perdoe. A igreja estende a mão. O inferno queria sujar o nome deles. Alguém ia dizer: eles só são crentes no retiro. Eles são só crentes de retiro. Mas enquanto a igreja estende a mão para interceder por eles, uns eu vou encher, outros eu vou renovar, alguns vou mudar a língua, outros eu vou tomar, alguns eu vou tirar a força do corpo. Mas olha como eu começo a tocar neles agora. Seja cheio agora! Seja cheio agora, juventude! Seja cheio, jovem! Seja cheio, moço! Seja cheio, moça! Seja cheio agora! Em nome! Em nome! Em nome! Glória a Jesus. Glória a Deus. Poderei sentar, meus irmãos? Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus.